Olha só, e o Coronel Crisóstomo, sim, um patriota de verdade, encurrala Hugo Motta na batalha pela CPI do roubo do INSS, esse assunto que está tirando o sono do Lula e também de toda a cambada. Sim, meu amigo, o coronel foi pra cima, meteu um tapa na mesa e disse o seguinte: quem roubou tem que ir pra cadeia. E não interessa se é irmão do presidente Lula, não interessa se está ligado, se os sindicatos são ligados ao PT, se mais uma vez vai explodir o maior esquema de corrupção do Brasil, se vai causar uma instabilidade num país, não interessa. Estão roubando a nação e algo tem que ser feito. Vamos ao assunto. Eu trouxe para você aqui a maior oportunidade de virada da tua vida. A maior oportunidade de você dar um basta nessa situação financeira difícil que você está vivendo. É o que eu fiz. Se foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Dá uma olhadinha aí. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Dá uma corridinha lá porque a Jéssica vai explicar todos os detalhes para você, assim como foi muito bem explicativo aqui para mim, para nós aqui da nossa empresa. Vai ser muito legal para você, uma baita de uma oportunidade, um aplicativo fantástico que vai poder fazer você ganhar dinheiro de verdade em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Corre, o link tá aqui na descrição, tá? Isso, o link tá aqui na descrição desse vídeo, desta oportunidade fantástica. Não perca mais tempo. Olha, dê o seu like, ele é muito importante. Inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. A caçada à verdade. Coronel Crisóstomo encurrala Hugo Motta na batalha pela CPI do roubo do INSS. Queridos, em um cenário político que mais está parecendo um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é calculado e as peças pesadas estão em jogo. Uma guerra silenciosa, mas feroz, pode ter certeza disso. Bom, esse cenário todo se desenrola nos corredores da Câmara dos Deputados e eu trago para você atualizado tudo que rolou no início de hoje. Para você que é inscrito aqui do canal, você sabe que aqui nós estamos sempre apurando a informação e trazendo para você o que tem acontecido. Olha só, no centro de uma trama, o deputado Coronel Crisóstomo do PL, ele que é um nome que ecoa como uma força que não recua, e ele lidera uma ofensiva implacável contra o que ele chama de o maior roubo cometido contra aposentados brasileiros. Eu vou repetir: o Coronel Crisóstomo, ele que faz parte da coalizão do presidente Bolsonaro, um baita de um guerreiro, um baita de um defensor dos patriotas na Câmara Federal. Palavras dele: o maior roubo da história dos aposentados deste país. Nunca, querido, deixa eu dizer para você, nunca se roubou tanto como se roubou agora. E este roubo, ele tem endereço certo. São os sindicatos dessa cambada de vigarista. O irmão do Lula, o Frei Chico, tem que ser investigado. E também o ministro, né, que foi colocado ali, os diretores do INSS que foram colocados ali, né, o Carlos Lupe, que é o centro das atenções desse momento. Esse camarada é uma caixa preta. Carlos Lupe, nesse momento, na minha opinião, deveria estar preso. Alô, Supremo Tribunal Federal, vocês fazem isso com tanta facilidade com quem vocês querem?
Nós estamos falando, como diz aí o Coronel Crisóstomo, do maior roubo contra aposentados nesse país, como nunca aconteceu antes na história. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: por que é que o Carlos Lupe não está preso nesse momento, preservando a caixa preta do sistema? Pois é, um esquema bilionário de fraudes do INSS que sangrou a bagatela de quase 8 bi, mas pelo menos entre 2019 e 2024. Agora, com uma pressão que não dá trégua, Crisóstomo também partiu para cima do Hugo Mota, que na minha opinião tá fazendo corpo mole. O presidente da Câmara dos Deputados, para mim, tá fazendo corpo mole. Isso é um assunto imediato, senhor Hugo Mota. Não existe nada mais urgente nesse momento para que o senhor possa pegar e colocar isso como pauta para ser discutido na Câmara Federal. Por quê? Porque o dinheiro do povo trabalhador desse país foi roubado. Porque há uma quadrilha criminosa instalada no INSS e que aponta para o governo do PT. Que aponta para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ou pelo menos para o seu irmão, o Frei Chico. Esse é o tipo de assunto que torna-se imediato. Não existe nada mais sagrado do que meter a mão no suor do povo trabalhador desse país. É o que sustenta vocês. É o suor desse mesmo povo que sustenta vocês, senhor Hugo Mota. Bom, um escândalo que clama por justiça. A operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e também pela CGU em abril de 2025 jogou luz sobre esse esquema criminoso. E sim, queridos, a pressão em cima de Hugo Mota, ela é feroz e tem que ser mesmo. E o Hugo Mota tem que parar de corpo mole. Hugo Mota é conhecido, sim, por sua habilidade política, não vamos negar isso, não vamos desmerecer também o Hugo Mota aqui. Ele tem uma habilidade política. O problema é para que ele está usando, a favor de quem ele está usando esta habilidade política, né? Essa é a pergunta que eu quero fazer agora, né, para os nossos espectadores. Não é? A troco de quê, senhor Hugo Mota? O senhor está protelando, repito, uma pauta urgentíssima para o povo brasileiro. Uma resposta que vocês têm que dar para o povo brasileiro. Essa que é a verdade. Bom, por um lado, a oposição liderada pelo PL o acusa de proteger o governo Lula ao segurar a CPI. Sim, e eu dou razão para a oposição. Para mim isso não é tumulto, para mim isso não é provocar briga, para mim isso não é ofender ninguém. A oposição está fazendo o seu trabalho. A oposição está fazendo a pergunta que eu também estou fazendo aqui para o senhor Hugo Mota. Por que é que o senhor está com o pé na porta? Por que é que o senhor está com o pé na porta e está impedindo essa CPI de avançar, sendo que ela é de interesse do povo desse país? Por quê? Simples, a Polícia Federal, a CGU, apontou um roubo bilionário que nós temos a informação de 8 bi, mas pode chegar muito mais. A própria Câmara Federal e a oposição também já disse se tá difícil para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal parece estar ocupada com outras demandas, se é que você me entende, né? Outras demandas, porque é uma agilidade para atender a esquerda, é uma agilidade para atender os devaneios do Xandão, que é uma coisa impressionante. Mas por um outro lado, nós temos deputados, senadores, nós temos um corpo jurídico na Câmara Federal paga com dinheiro do povo que pode investigar muito bem isso, inclusive mandar prender, dar voz de prisão, pedir prisão preventiva. Agora, sabe qual que é a impressão que dá? É uma impressão, eu não estou dizendo o quê, mas dá a impressão que essa cambada está segurando para dar tempo desses vigaristas apagarem o rastro de sujeira que deixaram no Brasil. O líder da oposição, o nome dele é o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele já prepara um plano B, uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que inclui
deputados e senadores, é o que eu estou dizendo. A CPI é na Câmara Federal. Não, o Hugo Mota enchendo, sabe? Enchendo linguiça, então vamos fazer uma CPMI. E eu prefiro a CPMI, que vai trazer senadores, vai trazer deputados, vai juntar a força dos nossos queridos senadores e deputados aliados a tudo isso. Bom, a bem da verdade é que incluiria deputados e senadores e não dependeria, a CPMI, não dependeria exclusivamente de Hugo Mota. E já está em andamento, já estão movimentando. Abre aspas, já temos pelo menos até a gravação desse vídeo, gente, já tem 30 assinaturas no Senado, mais do que o mínimo de 27, né? Na Câmara está com 100. Na Câmara está com 100, afirmou Rogério Marinho na CNN. A articulação, segundo o Diário do Poder, é um drible na resistência de Mota e também enfrenta a fila de 11 outros pedidos de CPI. Vocês pararam para pensar nisso? Tem 11 pedidos de CPI contra esse governo, cara. 11 na fila. Então a CPMI é um caminho. E que bom que existe um caminho para tudo isso. O seu like, ele é extremamente importante. Não só o seu like, mas o seu comentário, ele também é muito bom aqui para nós. Seu comentário, ele promove o vídeo? Promove, mas ele também é você dizendo para o algoritmo do Google que você não é trouxa, que você não quer ficar recebendo conteúdo aqui patrocinado pelo consórcio de veículos de imprensa. Olha, urgente e é urgente mesmo. Filho de Bolsonaro convoca a imprensa e solta a maior bomba do ano a favor do presidente Bolsonaro. A verdade é que o sistema não quer que você saiba e nós vamos trazer para você os detalhes aqui agora no nosso canal. Então é muito importante que você fique ligadinho, porque diretamente dos Estados Unidos, atualizações quentíssimas sobre um dos filhos do Bolsonaro que teve que deixar o Brasil, ir para os Estados Unidos, furou o zóio do Lindinho, e eu vou contar para você. Como assim, Rodrigo? O Lindenberg Farias, que dançou com a atitude do Eduardo Bolsonaro. E agora, novidades. Eu trouxe para você aqui a maior oportunidade de virada da tua vida. A maior oportunidade de você dar um basta nessa situação financeira difícil que você está vivendo. É o que eu fiz. Se foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Dá uma olhadinha aí. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Dá uma corridinha lá porque a Jéssica vai explicar todos os detalhes para você, assim como foi muito bem explicativo aqui para mim, para nós aqui da nossa empresa. Vai ser muito legal para você, uma baita de uma oportunidade, um aplicativo fantástico que vai poder fazer você ganhar dinheiro de verdade em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Corre, o link tá aqui na descrição, tá? Isso, o link tá aqui na descrição desse vídeo, desta oportunidade fantástica. Não perca mais tempo. Urgente, mas antes de mais nada, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. Olha só, urgente, hein? Filho de Bolsonaro convoca a imprensa, solta a maior bomba do ano
a favor do presidente Bolsonaro e a verdade que o sistema não quer contar para você, eu trago para você aqui agora, querido espectador deste canal. Vocês lembram do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo para milhões de brasileiros, lançou uma bomba que promete mudar o jogo para o ex-presidente Bolsonaro e também os seus aliados. Com um tom completamente firme e também confiante. Um documento em mãos, né? Ah, Rodrigo, não, eu vou trazer para você aqui o resumo. Depois, se eu conseguir, tá? Se eu conseguir, eu coloco o vídeo para você aqui no link da descrição para você assistir o vídeo na íntegra, porque o vídeo está nas redes sociais dele. Para não ficar retransmitindo rede social, porque o YouTube tá um perigo, gente. Esse negócio de ficar retransmitindo conteúdo de terceiros. Não pode, tá? Não pode. Ah, mas fulano faz no canal dele. Daqui a pouco vai se lascar, porque não pode. Eu já passei por isso. Então, confia que o que eu vou resumir para você aqui já vai ser o suficiente para você entender. Depois você pode ir lá na rede social do Eduardo Bolsonaro e acompanhar. Então, com o documento em mãos, ele demonstrou que as narrativas da esquerda e também da imprensa militante estão com os dias contados. Desafiou abertamente o que ele chama de mentirosos profissionais. Palavra do Eduardo Bolsonaro. E ele disse o seguinte: tentam manchar o legado do meu pai. A fala do Eduardo foi tão emblemática e foi tão forte que acendeu um pavio prestes a explodir no Brasil. Como é que tudo começou? Vou contar para você desde o começo para que você possa entender. Tudo começou com uma série de postagens no X, estou falando para você, onde perfis aliados à esquerda acusaram o Eduardo Bolsonaro de mentir sobre articulações internacionais com o governo Donald Trump. Ou seja, eles estão gritando agora que a saída do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos é uma falácia, de que o Trump não está do lado do presidente Bolsonaro nada, que é tudo conversa fiada. Aliás, homens e mulheres de pouca fé, sabe o crente bully de por café? Não tem essa piadinha? Ah, o crente bully, crente de pouca fé. Tem muito patriota bully, também de pouca fé, acreditando, não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Gente, nada acontece da noite pro dia, não é um apertar de um botão, tá tudo resolvido, manda o Lula pro espaço e tá tudo certo. Não é assim. Envolve muita articulação política que, dá trabalho. Vocês lembram quando aquela comitiva Eduardo Girão, Gustavo Gayer, se encontrando com Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, Alan dos Santos, a Ludmila Grillo também recebendo a turma lá. Fala mais aí. Tem uma turma boa, Carla Zambelli, o próprio Nicolas. Uma turma forte que ia para os Estados Unidos levar debaixo do braço, né? Eles iam lá debaixo do braço com a pastinha e entregava documentos assim comprometedores para a OEA e também para as comissões de direitos humanos internacionais nos Estados Unidos, documentos aos parlamentares americanos. Até então não dava nada. Não deu em nada. Não deu em nada? Hoje, Alexandre de Moraes, Barroso, essa turma do PT aí, vários deles, que eu poderia citar vários nomes aqui, estão correndo risco, inclusive o Supremo Tribunal inteiro, os 11 ministros, estão correndo risco de não poder mais entrar nos Estados Unidos. O processo está rolando. Por quê? Porque esta comissão entendeu que eles agem no Brasil com autoritarismo e vai completamente contra
o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Inclusive, teve uma audiência agora no Supremo Tribunal Federal. É tanto assunto, gente, mas deixa eu raciocinar aqui. Eu já vou me ater aqui à pancada e à patada, né? que o Eduardo Bolsonaro deu nessa turma de militantes jornalistas, falando: vocês estão achando que eu estou mentindo? Ele pega e detona. Mas teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal agora, eu vou até colocar isso para você. Você fala: a pressão internacional não está valendo de nada. Está valendo muito, gente. Vocês lembram disso daqui? Ó? Vou colocar aí na tela para você. Lembram disso? Que o Zanin estava lacrando o celular de todo mundo em audiências no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do golpe lá, né? Do golpe, né? Do golpe. Agora acabou a palhaçada. Depois de um manifesto internacional de jornalistas internacionais, do próprio parlamento americano, né? O delegado responsável por sanções internacionais dos Estados Unidos prestes a pisar no Brasil, o que aconteceu agora? Supremo Tribunal Federal não lacrou celulares em julgamento de núcleo de suposta trama golpista. A decisão ocorreu depois de polêmicas, né? Que motivou até nota de repúdio da Ordem dos Advogados do Brasil ao ato do presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. Não é o mérito da Ordem dos Advogados do Brasil. Para mim, a OAB sempre é uma voz atrasada. Sabe aquelas transmissões da Copa do Mundo? O Mauro Naves, esse aqui é antigo, hein? Mauro Naves, com aquele fonão de antigo, Galvão Bueno lá no sul. Não é isso, Mauro Naves? Conta pra nós como é que tá o clima aí no campo. Aí o Mauro Naves fica assim: passa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, Mauro Naves: é isso aí, Galvão, tá? Já passou. A OAB, ela fica com um fone de ouvido acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Tudo que a OAB responde é com delay, é com atraso. A OAB sempre se manifesta com atraso. Então, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal recuou por conta da nota da OAB. Não, a nota da OAB cooperou com delay, com atraso, para que não acontecesse mais essa palhaçada, né, desses decretos do Cristiano Zanin. Agora, o Eduardo Bolsonaro fazer esse comentário de que, né, o governo Donald Trump desmentiu. Agora sim, vamos à notícia aqui. Nossa, Rodrigo, demora, hein? Demora. Eu sei que demora. É porque eu tenho que fazer algumas ligações aqui de pensamento, de raciocínio. Tem gente que não gosta, mas é assim que o canal funciona, gente. É assim que a banda toca. Ah, eu não gosto. Então vai assistir alguém que já lê para você lá a notícia e você não tem entendimento e ligação de nada. Depois, por isso que você não sabe discutir política. É por isso que você não sabe argumentar. Você tem que ouvir o argumento para você entender por que chegou, que as coisas estão chegando até aqui. Porque essa turma, né, não é a Ordem dos Advogados do Brasil que botou pressão no Supremo Tribunal Federal e esses decretos fajutos aí de mandar lacrar celular da turma, né, nas audiências da corte. Não, mas é o que o Eduardo Bolsonaro fala aqui. O governo Donald Trump, por exemplo, desmentiu a versão dada pelo Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado ao Brasil para tratar de sanções contra autoridades brasileiras. A viagem ocorrerá a partir de segunda-feira, mas a versão da Embaixada dos Estados Unidos não cita a lista de temas a serem tratados na questão definida. Isso aqui, gente, foi a imprensa brasileira que está, como eles estão com medinho, né? Eles estão dizendo: não, mentira do Eduardo Bolsonaro, conversa fiada. Aí o UOL coloca assim, ó:
falando que o Eduardo Bolsonaro estava mentindo. Além disso, o UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, de um funcionário do governo Trump, já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo reestabelecer a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Ou seja, né? Aqui, ó. Ou seja, eles estão dizendo que a ida do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos é porque ele foi trabalhar para o governo americano lá, conseguiu um emprego bom lá e agora está dizendo que está lá para resolver as questões do pai. Isso é que a imprensa publicou. O Eduardo Bolsonaro leu a manchete e falou: ah, é? Então vamos fazer o seguinte. Vocês estão falando que é mentira minha, que eu estou aqui porque eu vim aqui aproveitar uma oportunidade de trabalho para ajudar o governo americano na questão de crime organizado? Então beleza, então. Então como que vocês me explicam isso daqui? O recuo do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em relação às ações condenatórias. Você acha que eles estão preocupados com crítica do Brasil ou estão preocupados com as possíveis sanções do delegado responsável por sanções do governo norte-americano chegar no Brasil com tudo pronto nas mãos, mastigadinho, para questionar as autoridades brasileiras? E isso vai continuar, essa patifaria, e essa outra palhaçada vai continuar, e esse negócio de ministro supremo lacrar celulares dentro de audiência, isso não existe em lugar nenhum do mundo, proibindo, por exemplo, ou atrapalhando o trabalho dos advogados. E aí de repente você vê Supremo recuando, ações de lacração de celular não acontecendo mais, ações condenatórias não acontecendo mais, liberação de pessoas para cumprirem pena em casa, como é o caso da cabeleireira Débora e tantas outras. O Eduardo Bolsonaro foi listando. Vocês acham mesmo que isso daí é porque a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma nota? Porque a Globo agora passou a criticar o governo? Ou porque nós estamos aqui denunciando tudo que está acontecendo aí? Isso nada impede do Eduardo Bolsonaro ter sido empregado pelo governo americano. Bom para ele. Isso, na verdade, gente, mais prova do que a narrativa do UOL é uma falácia. Prova que sim, o Eduardo Bolsonaro tem muito, não é pouco não, crédito, um brasileiro estrangeiro trabalhando junto ao Departamento de Combate ao Crime Organizado dos Estados Unidos, lá representando o Brasil. Para mim, meu querido, dois coelhos numa cajadada só. Isso só mostra o quanto Eduardo Bolsonaro, na verdade, ele tem crédito. Aí o Eduardo Bolsonaro, claro, fica bravo. Aqui tem a resposta dele. Ó. Chega de ser engraçado. Ver alguns jornalistas despreparados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que tenho feito aqui nos Estados Unidos. Aí, lógico, depois aqui ele desce o bambu, mas resumidamente é mais ou menos isso aqui que ele diz, tá? Olha só, uma briga de gigantes acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal e essa briga aqui é pra lá de polêmica, sim. Só que dessa vez uma briga entre Fux e Alexandre de Moraes. Tudo porque Fux peita Moraes e pode mudar o jogo no Supremo Tribunal Federal. Ministro Fux pode estar mandando um recado para o mundo que o Brasil não está perdido. Ministro Fux pode ter respondido a mensagem, o apelo de Michele Bolsonaro naquele trio elétrico no último manifesto gigantesco que aconteceu na Avenida Paulista, aonde Michele Bolsonaro diz o seguinte: ministro Fux, o senhor é um juiz de carreira, não jogue sua carreira no lixo. O senhor é um ministro que conhece a Constituição Federal. Então, não deixe que isso vá para a lata do lixo da história desse país. Em uma reviravolta épica que sacudiu os corredores do Supremo Tribunal Federal, o clima na corte brasileira está mais tenso do que nunca. Sim, meu amigo. E o Brasil prende a respiração diante do que pode ser o embate do século.
Surpreendentemente, o ministro Luiz Fux ousou desafiar Alexandre de Moraes e ele está no centro de uma tempestade que pode redefinir o futuro da justiça do Brasil. Prepare-se, querido espectador desse canal, porque o que você está prestes a acompanhar a partir de agora é épico e entra para a história. A coragem do ministro Luiz Fux, que está intrigando a galera da direita, deixando todo mundo assim, será? Eu também estou meio com o pé atrás, mas o que eu vou trazer para você, a invertida que o Fux deu para cima do ministro Alexandre de Moraes agora, vale a pena você acompanhar. É impressionante. Queridos, aproveitando o ápice de tudo de bom que está acontecendo no Brasil, eu trouxe para você aqui a maior oportunidade de virada da tua vida. A maior oportunidade de você dar um basta nessa situação financeira difícil que você está vivendo. É o que eu fiz. Se foi bom para mim, eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Dá uma olhadinha aí. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo o que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Dá uma corridinha lá porque a Jéssica vai explicar todos os detalhes para você, assim como foi muito bem explicativo aqui para mim, para nós aqui da nossa empresa. Vai ser muito legal para você, uma baita de uma oportunidade, um aplicativo fantástico que vai poder fazer você ganhar dinheiro de verdade em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Corre, o link tá aqui na descrição, tá? Isso, o link tá aqui na descrição desse vídeo, desta oportunidade fantástica. Não perca mais tempo. Gente, o estopim da discórdia. Tudo começou com um movimento que ninguém esperava. O ministro Luiz Fux, conhecido por seu perfil técnico e por anos de alinhamento em decisões da corte, trazendo sempre a poderosa corte brasileira para um equilíbrio. O ministro Luiz Fux, que é um juiz de carreira, é diferente de muitos que estão ali e que devem favor para político. Não é o caso do ministro Luiz Fux. Muito bem lembrado pela Michele Bolsonaro. E é aqui que as coisas começam a ficar diferentes. Fux jogou uma bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes ao fazer um questionamento. Bombástico, as penas draconianas, esta que é a verdade, impostas aos réus do dia 8 de janeiro. O caso de Débora Rodrigues, por exemplo, uma cabeleireira condenada a 14 anos de prisão, emblemática história, símbolo do autoritarismo, né, dessa ditadura da toga no Brasil. O tal do perdeu o mané com um batom na estátua foi o gatilho. Fux, com ousadia de um juiz ilibado, de um juiz de carreira, de um juiz que não deve favor, se ateve aos fatos e votou por uma pena de 1 ano e 6 meses, desafiando diretamente a narrativa de Flávio Dino, que tem comandado julgamentos com punho de ferro, com mão de ferro. Sim. Fux não foi apenas para cima de Moraes, mas o ministro Luiz Fux foi para cima do Flávio Dino, comunista declarado. Todo comunista odeia a livre manifestação. Comunista não aceita questionamento. Comunista não aceita ser questionado. Comunista não aceita ser citado em absolutamente nada. Punho de ferro. Nos bastidores o desconforto é palpável. Fontes revelam que outros ministros da Suprema Corte estão cuspindo fogo. Com o monopólio de Moraes na condução dos processos,
a coisa ficou muito difícil, porém, esqueceu Moraes que dentro dessa corte, sim, a qualquer momento, ainda que por um relance, lapsos de lucidez poderiam surgir de pessoas verdadeiramente técnicas e capacitadas para poder emitir uma sentença, como o ministro Luiz Fux. 1 ano e 6 meses não é 8 anos. 1 ano e 6 meses não é um condenaço em massa. 1 ano e 6 meses foi diante de análise de provas técnicas, observando o que a defesa estava colocando e dando o direito, inclusive, da pessoa poder cumprir a sua pena naquela questão de 1/3, toda aquela história réu primário, aquela história toda, né, de pessoas que estavam ali. Muitos juristas estão dizendo que, de fato, houveram pessoas que extrapolaram e passaram do limite. Que pessoas quebraram, que pessoas destruíram patrimônio público. Estas devem ser julgadas e condenadas pelos seus atos. Mas 8 anos de cadeia por depredação de patrimônio público, isso ficou notório diante do mundo que trata-se de uma condenação política, descontando completamente a ira que eles têm da direita do Brasil. Não é para tanto. Nós estamos diante de um fato inédito, de um fato histórico que está deixando tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro Alexandre de Moraes completamente injuriados. A reação das ruas e dos líderes. As ruas estão em chamas. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós que estamos aqui acompanhando tudo, estamos vendo que as redes sociais estão completamente agitadas com isso que aconteceu. Todos relembrando, inclusive, diante de milhares de brasileiros que tomaram a praia de Copacabana, a Avenida Paulista, e lembraram Michele Bolsonaro, que com um batom em punho transformou o objeto símbolo da resistência, ironizando um batom, não uma arma letal. Talvez isso tenha feito o ministro Luiz Fux colocar a mão na consciência. Poxa, um batom. Nós não estamos falando de alguém que estava com uma bomba no corpo. Nós estamos falando de alguém que não fez a metade do que fez, por exemplo, a turma da Dilma Rousseff na época do regime militar. Zero. Absolutamente zero. Nós não estamos falando de alguém que, como Zé Dirceu, Zé Genuíno, essa turma que tem nas costas, que foram treinar com grupos armados fora do Brasil e que chegaram aqui com o título de verdadeiros guerrilheiros. Não. Luiz Fux colocou a mão na consciência e desbancou a narrativa do ministro Alexandre de Moraes, o que sim, isso caiu como uma verdadeira bomba no meio político. Moraes contra-ataca. De outro lado, Alexandre de Moraes não está disposto a ceder. Conhecido por sua postura implacável, ele já declarou: não há participação, não há pacificação com anistia a criminosos. É o que ele diz. Não vem com papo de anistia para mim, não. Diz que dá coceira nele assim, ó. Quando fala de anistia, se fala anistia perto dele, ele começa a coçar, né? Tem alergia a esta palavra. E mesmo com esta fala contundente contra o ministro Luiz Fux, o susto que eles tomaram diante da fala de Luiz Fux, como quem diz, um batom não é uma arma letal. Não dá para comparar uma senhora dona de casa com um guerrilheiro, né, na Praça dos Três Poderes. Me desculpa, não é verdade? E isso, claro, provocou um clima de tensão nos bastidores. Muitos juristas já estão dizendo, jornalistas de direita, há uma esperança acesa entre os advogados a partir de agora, das pessoas que estão envolvidas nesse caso. É um avanço muito grande, essa lucidez, esse voto técnico e essa sentença técnica do ministro Luiz Fux, porque abre o precedente para que a partir de agora, de fato, os advogados comecem a trabalhar para que haja justiça no Brasil. Paralelo a isso, claro, o projeto da anistia avançando no Congresso Nacional. Eles estão desesperados. Eu
Eu tô levantando aqui porque um jurista super renomado resolveu largar tudo para trás, tá nem aí pro que vão falar, pro que vão criticar, para poder salvar o Brasil, deixou tudo. E revelando quem é verdadeiramente Alexandre de Moraes e por que ele perdeu o controle, por que ele surtou. Esse jurista, ele crava que o Alexandre de Moraes ele surtou de propósito. Por quê? Porque tem um alvo a ser alcançado. Esta reportagem é uma reportagem que está dando o maior buchicho, inclusive aqui, ó, na revista Oeste. Eu quero colocar aqui para vocês, dá uma olhadinha aí. E esta está sendo uma das matérias mais lidas aí no site. Depois você entra aí e você confere alguns detalhes que é interessante. É uma matéria muito bem elaborada, muito escrita, muito fácil de entender. Mas eu vou dar uma passada aqui para você. Então, vem comigo, porque nós só estamos começando. Vamos lá? Queridos, é o seguinte, uma bomba que explode no cenário político brasileiro, onde um jurista de peso, respeitado e com décadas de experiência decidiu romper o silêncio para expor com detalhes estremecedores ou estarrecedores quem realmente é o ministro Alexandre de Moraes, o todo-poderoso da toga. E vou falar, o homem é mais forte do que nós podíamos imaginar. Tanto está claro, está provado, que mesmo com pressão americana, mesmo com o presidente dos Estados Unidos na cacunda dele, o homem mais poderoso do mundo, Elon Musk, nas costas dele, tocando o processo lá nos Estados Unidos em cima dele, o negócio tá feio para ele lá, hein? Já saiu notícia nova e eu vou trazer para você aqui também no nosso canal sobre isso também. Mas eu quero me ater aqui a esta notícia vinculada hoje na revista Oeste, né? São tantas fontes aqui, na revista Oeste, que realmente me deixou aqui perplexo, meu amigo. E eu quero trazer para você detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que segundo ele, extrapolou, gente, de propósito o limite do poder. O que está por trás do comportamento do magistrado? São perguntas. Será que é doido? Será que enlouqueceu uma coisa? Não, porque é o que já dizia a vovó e também o pessoal do interior aqui de Minas Gerais. Ué, se você der uma nota de R$100 para ele, na época é 100 cruzeiro, se você der uma nota de R$100 para ele rasgar, aí pode bater tambor, porque o louco dança. Mas rasga nota de 100 conto? Não rasga. Então, as pessoas estão trabalhando para tentar entender quem é que está por trás desse plano audacioso de tornar o Brasil numa república onde as pessoas não podem ter opinião. Esse é o detalhe. Por que ele parece agir como um imperador judicial? São perguntas que, às margens, deixando de lado paixonite política, essas pessoas estão estudando esse comportamento. E esse jurista, ele disse o seguinte, né? O que significa para o futuro da democracia brasileira esse tom assustador? E ninguém, gente, quer falar nada. Ninguém quer agir de maneira nenhuma referente a isso. E é o que eu vou falar para você agora aqui no canal, então preste muita atenção. Preste muita atenção, tá? Hoje mesmo, né, eu estava aqui movimentando aqui as plataformas e eu recebi uma excelente notícia de parceria que eu gostaria inclusive de compartilhar com você. Uma parceria incrível. Dá uma olhadinha nisso aqui e a gente já volta com a notícia. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender.
Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Então vai aqui no link da descrição, o link já está disponível e a Jéssica vai passar todos os detalhes para vocês. Gente, é top, só posso te garantir isso. O negócio é incrível. Esse aplicativo que ninguém estava divulgando e que agora está sendo disponibilizado para o público brasileiro, está fazendo muitas pessoas ganhar dinheiro de verdade. Corre aqui no link da descrição, depois você volta aqui para me contar. Bom, o grito de alerta de um gigante do direito. Sim, o renomado jurista Ives Gandara Martins, para mim, a maior sumidade, uma das mentes jurídicas mais brilhantes do Brasil, não aguentou mais e em uma entrevista explosiva ao Faroeste a Brasília, ele jogou a luz sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro está conduzindo inquéritos de forma institucional, inclusive desafiando a própria Constituição que ele deveria proteger. Abre aspas aqui para o que o Dr. Ives ele trouxe, tá? Não é normal um juiz citar o próprio nome 44 vezes em uma decisão, disparou Gandara, apontando que o que ele chama de personalismo perigoso do magistrado. Mas não para por aí. Gandara revelou em suas décadas de estudo, intelectualidade avançada, né, no seu cacuete ali no meio jurídico, já viu tanta coisa, já sentou em tantas mesas jurídicas, já decifrou tantos códigos juristas, já venceu tantas batalhas jurídicas, que Gandara revelou com a sua experiência que Moraes, ao iniciar ações penais sem a atuação da Procuradoria-Geral da República, viola o artigo 129 da Constituição. Ou seja, isso é um abuso de poder explícito, exclamou. O jurista, que tem 86 anos de idade e 63 anos de advocacia. 86 anos de idade e 63 anos de advocacia, está determinado a alertar o Brasil. Se não pararmos isso agora, a Suprema Corte Brasileira pode se transformar em uma ditadura da toga irreversível, disse o Gandara. Então, pelo que ele está dizendo aqui, tudo isso é proposital. Nós não sabemos se de fato existe algo maior por trás disso, como uma força. Nós não sabemos nada disso. Mas o que nós sabemos é que sim, existe um ponto, digamos que um alvo a ser atingido, um determinado lugar a ser alcançado, que é, segundo o Dr. Ives, escancaradamente uma violação da Constituição como essa. Se esse país de fato fosse um país onde ele fosse sério, ele já teria sido punido. Já teria sido, porque é o que ele está falando, gente, não precisa absolutamente nada além disso, a não ser checar a Constituição. Ele violou a Constituição. Se violou a Constituição, cometeu um crime inconstitucional. Se cometeu um crime inconstitucional, alguém tem que pará-lo. E por que é que ninguém para? Porque, pelo que eu entendo que o Dr. Ives está dizendo aqui, resumindo a reportagem, depois você inclusive pode ler na íntegra na Oeste, ele está dizendo que há um ponto a se alcançar, há um objetivo a ser alcançado por alguém. Quem? O que nós sabemos é que ele está tocando a marcha. Ele é o bandeirante. O cara tá com o estandarte, a bandeira nas mãos, puxando todos para um único objetivo. E aí finge-se não está acontecendo nada. Na imprensa, no próprio meio jurídico, entre partidos, no Congresso, no Senado, nas instituições. Por quê? Há alguém, de fato, dizendo o seguinte: ele é um bandeirante, não toquem nele, se ninguém tem coragem ele vai fazer. É um ponto de vista. Ei, veja que isso é um ponto de vista. Ninguém está dizendo que não. É um ponto de vista. E tem gente que discorda, então apresente outro melhor. Comentaristas políticos de direita, como o deputado federal Rubinho Nunes,
estão ecoando o alerta de Ives Gandra Martins. Em um post, Nunes citou a revista The Economist, que, por exemplo, acusou Alexandre de Moraes de acumular um poder desproporcional. Você vê que pessoas de fora também compactuam com essa visão do ministro Ives, né, o ministro Ives Gandra Martins, que ameaça a democracia brasileira. Abre aspas, ele se comporta como um guerreiro solitário contra a direita, mas está destruindo a imparcialidade do judiciário, escreveu Nunes. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Ninguém tem nada contra o judiciário brasileiro. Ninguém tem nada contra juízes. Não é o sistema judiciário que a gente diz que está corrompido, mas lamentavelmente as ações de um juiz que verdadeiramente, repito, né, parafraseando o Dr. Ives Gandra Martins, né, é um bandeirante de alguém que está, de fato, levantou um estandarte de uma ditadura da toga nesse país e que, se doido ou não, nós não sabemos, ele tem, como diz na linguagem dos policiais, logrado êxito em muitas de suas incursões. Diminuiu bastante? Diminuiu. Coisas aconteceram nesse país para que colocasse um pé no freio ao invés de pé na tábua em relação a muitas ações? Sim, mas valorizemos a voz de um dos homens que tem mais de 60 anos de experiência e que está alertando: Brasil, acorde, porque senão daqui a pouco pode ser tarde demais. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios. Shalom.